Paz, querido, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para a nossa aula de hoje, segunda-feira, ok? Aproveitando então, ficou meio dividido a turma, alguns morando fora, outros estão doentes por causa do clima, o clima está muito frio. E unindo aí o útil ao agradável, eu vou também testar esse sistema que vocês estão assistindo aqui, porque eu tenho um projeto para esse ano de lançamento ainda esse ano de treinamento online sobre comunicação. Então eu vou usar essa plataforma que vocês estão vendo aí e também podendo assistir o conteúdo e falando, interagindo, para alguns cursos que eu tenho dentro dos nossos grupos aí de mídias de redes sociais. Claro que antes de lançar eu comunico vocês, tá bom? Gente, não se esqueça, nós já estamos com praticamente 50 a 60% do pagamento dos livros do segundo ano. Para eu pedir um kit e para eu pedir 50 kits, é o mesmo preço, é a mesma despesa para vir. Então compensa eu pedir todos de uma vez. Então, na medida do possível, converse com o Gilmar, vê como que você pode fazer, tá bom? Para que você possa ir pagando já os livros do segundo ano. Paga uma parte, paga depois e a gente pede todo mundo junto, tá bom? Os novos que chegaram agora, nós já estamos providenciando o kit novo do último ano para que vocês antecipem a prova, ok? Vamos lá. Bom, espero que dê tudo bem, que corra tudo bem, né? Na nossa experiência aqui. Gente, nós estamos falando sobre homilética, ok? Então eu quero. Primeiro eu quero. Deixa eu pegar aqui. Lembra que eu terminei a aula passada, que eu fiquei, até brinquei com vocês, de um conteúdo extra? Eu quero deixar esse conteúdo extra aqui agora. Nós estamos falando sobre homilética. Nós estamos falando sobre o fundamento, no nosso caso aqui no nosso curso, o fundamento da pregação, ok? Primeiro a gente estudou como interpretar e agora como aplicar. Como, da melhor forma, transferir isso para as pessoas que vão estar tendo contato com a gente, ok? Então, eu quero dar para vocês um, um, um extra para que vocês guardem isso. Eu já falei sobre esse conteúdo que eu vou passar aqui agora em outras ministrações de escola de servos e tal. Para quem já fez, provavelmente vai lembrar. Quem não fez ainda, pega agora. Quem já viu, melhora o que você já conheceu, e isso tudo são ferramentas que jamais substituirão a unção e a presença de Deus, do Espírito Santo, através de você na comunicação do Evangelho. Mas são ferramentas que podem melhorar e muito a sua comunicação e a sua transferência de palavra, de revelação, de evangelho na vida das pessoas, ok? Então vamos lá. Eu quero falar sobre os canais de comunicação. Talvez você já ouviu falando sobre isso, eu vou repetir, então aproveita aí para você fixar a ideia, ok? Quando nós vamos para a escola, nos primeiros dias de aula, mesmo da tenra idade, nós aprendemos que a nossa comunicação, a nossa ação e a nossa interação com o mundo acontece pelos 5 sentidos, ok? Que é o hi-fi, né? O hi-fi. Não tem negócio de hi-fi, quer dizer, né? Vamos lá, vamos dar sentido em... O que é esse sentido? Ó, bate as mãos. Não é simplesmente só o fato de você cumprimentar ou vibrar. É porque você está falando dos 5 sentidos que precisam estar ativos em você, para que você possa se comunicar com o mundo. É pelos sentidos, pelos 5 sentidos que você age, interage e reage ao mundo, ok? Então, quais são eles? Vamos lá, os mais conhecidos. Aí estão. Quais são os 5 sentidos? Então, nós temos ali, ó, o tato, a visão, a gustação ou paladar, o olfato e a audição. Acompanhe ali pela foto, tá vendo? Então nós temos o tato, ok? Pelo tato você sabe se é de papel, se é de madeira, se é de vidro. Pelo tato você sabe se está quente, se está frio. Então você pode se aproximar como você pode recuar. Veja que você age, interage e reage ao mundo, certo? Pela visão, está longe, está perto. Então você age, reage e interage com o mundo. Paladar, gustação, doce, amargo, salgado, azedo, entendeu? Você tem reação, ação e interação. Aí você tem o olfato, cheiro doce, não tão doce, bom, ruim, tá queimando alguma coisa. Ó, segurança, ok? Isso pode te livrar de muitos acidentes. E você tem a audição. É alto, é longo, é baixo, tá irritante, é o ruído, enfim, ok? Visão, gustação,
tato, olfato e o paladar, ok? Estes são os 5 sentidos. A psicologia, somado a uma ciência de estudo comportamental de processo de comunicação, através da programação neurolinguística, transformou esses 5 em 3, ok? Anote aí. Transformou esses 5 em 3. Destes 5 sentidos, nós fomos organizados em 3. E esses 3 são visual, auditivo e sinestésico, ok? Desses 3 canais de comunicação, nós temos um pouco, todos nós temos um pouco, mas um nos define. E quando você está se comunicando, quando você está transferindo uma informação, você precisa levar em consideração que as pessoas que estão te ouvindo não são iguais na maneira de receber. Na maneira como receptores da informação, eles não são iguais. O visual recebe de uma forma, o auditivo de outra forma e o sinestésico de outra forma. Não importa o quanto você domine de técnicas de oratória, de discurso, de eloquência, de persuasão ou de convencimento, não importa. Se você não respeitar cada um desses canais de comunicação, a sua mensagem vai, para alguns naquele grande auditório, parecer incompleta. Pô, não estou entendendo o que essa pessoa está dizendo, o que ele está pregando, o que ela está falando, o que ele está tentando falar. Porque cada um vai entender, cada um vai conhecer no seu canal de comunicação. O visual entende de um jeito, o auditivo entende de outro jeito e o sinestésico entende de um outro jeito. O sinestésico ali, ou a sinestesia, significa que é o tato no mundo da emoção, ok? Nós somos seres emocionais, nós lidamos com a emoção o tempo todo. Nós somos indivíduos, pessoas, seres completamente emocionais. E nós lidamos com isso, com pura emoção. Então isso tem que ser respeitado. Significa que quando você estiver falando alguma coisa para um auditório, além das técnicas de convencimento, persuasão, eloquência, discurso oratório, discurso público e, claro, acima de tudo isso, a unção do Espírito Santo de Deus. Agora, gente, não venha confundir as coisas. Não venha pegar uma preguiça, um despreparo, uma falta de vontade, uma incapacidade de se organizar e estudar e jogar Deus no meio e pedir para Deus resolver isso aí e que o Espírito Santo concerne, porque é Deus que está mandando. Que Deus conserte a minha incapacidade de me preparar. Pensa nisso, gente. Para esse tempo, para cada tempo, um nível novo, um tempo novo de revelação. Então precisa preparar, ok? Então vamos lá um pouquinho para você entender como funciona cada um desses aí e a gente vai dissecando aqui. Olha lá. O visual, ele é uma pessoa que precisa de imagens mais internas para poder entender o que você está falando para ele. Você precisa usar o contexto do ver para que ele possa traduzir isso internamente. O auditivo são sons internos, ou seja, aquilo que ele ouve externamente precisa produzir som internamente, significado e conteúdo internamente, ok? O sinestésico, a sinestesia, são as sensações, quer dizer, perceber, sentir, desfrutar, ter significado. Percebe? Um pouquinho mais de conteúdo para eu poder explicar os 3 para você aí. O que a gente tem aqui? Por exemplo, quanto ao sistema de representação desses 3. O visual, ele sempre vai estar processando a informação através de imagens. O auditivo vai sempre estar processando as informações através do ritmo, do som e da aparência sonora que as coisas vão ganhando. E o sinestésico, ele vai processar através das sensações, dos sentimentos e da emoção, ok? Então vamos um pouquinho mais lá. Quando você estiver comunicando alguma coisa, você precisa respeitar esses 3 canais. O visual vai entender de uma forma, o auditivo vai entender de uma outra e o sinestésico de uma outra forma.
Quando você domina esses 3 canais, você aumenta o seu poder de argumentação, porque você tem que falar a mesma coisa 3 vezes para pessoas diferentes. O visual é aquele que precisa ver, ele precisa ter uma representação interna a partir de algo externo, daquilo que ele vê. O auditivo também, pelo que ele ouve, e o sinestésico, pelo que ele sente. Eu estou concluindo um curso intensivo só sobre comunicação que envolve essas 3 partes com profundidade e com uma aplicação mais abrangente, com mais exemplos, porque senão a gente gastaria uma aula inteira só para isso. Mas quando você estiver falando, você tem que respeitar esses 3 canais. Então você pode dizer assim, um exemplo rápido, de uma forma bem cotidiana. Se você chegar para a igreja e dizer assim, irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Pro visual, não significa quase nada. Pro auditivo, talvez muito menos ainda. Pro sinestésico, quem sabe ele até se arrepia com você. Mas para os outros, não faz sentido. Quando você diz assim, eu sinto a presença de Deus. O sinestésico diz, ela está aqui, pastor. Mas o visual procura. Aqui como? Onde? E o auditivo pergunta, mas presença de Deus de que forma? Você pode me explicar melhor? Então significa que, quando você estiver falando, você tem que falar e explicar, por exemplo, a presença de Deus de forma que quem vê entenda, que quem veio para ouvir perceba e quem veio para sentir receba. Consegue entender? É mais ou menos assim. Então pega isso, que isso é muito importante para você poder se comunicar. Eu acho que vale a pena você considerar esses 3 canais, ok? Fique atento quando sair o meu curso completo, acredito que a partir de fevereiro você pode ter acesso a um conteúdo bem mais aprofundado. Mas respeite isso. Todas as pessoas que estiverem te ouvindo em um auditório, você tem que falar de forma que você ouve, você tem que falar de forma que você vê, e você tem que falar de forma que você sente, ok? Vamos avançar um pouquinho mais lá. Eu quero concluir um pouco da última aula que nós tivemos, só para você lembrar como nós encerramos a nossa última aula. E se você estiver me acompanhando com o seu livro, o que é bom, eu quero destacar 2 momentos da última aula, o que está na página 30 e na página 31, ok? Na página de número 30, no 2.3, eu destaquei o seguinte, já no início ali, ó, do parágrafo, que diz assim, o pregador é um porta-voz, ou seja, aquele que representa alguém mais importante indo à frente desse para anunciá-lo a todos. Como porta-voz, ele tem a tarefa de anunciar o reino de Deus através da palavra e, como todo mensageiro, deve estar pronto para a execução desse trabalho, o que significa não somente ter a mensagem em seu coração, mas também ser possuído, transformado por ela. Na página de número 31, se você puder dar uma olhadinha comigo, nós terminamos então o nosso capítulo 2 da seguinte forma. Ali nós temos alguns pontos importantes que eu até destaquei, que são pontos que traduzem ou que trarão maior eficiência para esse porta-voz, você, a partir de agora, como pregador, como comunicador, como transmissor do evangelho, que é o nosso conteúdo em questão aqui, mas isso pode ser utilizado em qualquer área da sua vida, a partir do momento que você precise comunicar com verdade alguma coisa. Então, a eficácia, o desenvolvimento dessa arte de falar, de pregar, de se comunicar, precisa, por exemplo, seguir algumas atitudes que vão produzir um resultado eficaz muito melhor. Então, quais são eles? Aí está. Primeiro lugar, conhecimento da Bíblia. Então, se a sua fonte de informação é a palavra de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Eu não estou dizendo que você tem que conhecer de forma
absoluta, total, complexa, profunda, versículo por versículo, capítulo por capítulo, não. Mas pelo menos o que você for citar a respeito da Bíblia precisa estar bem claro. Eu tive agora recentemente o dissabor de, pela pressa da última hora, deixar de checar um texto. Eu sempre checo os textos. E acabou que eu troquei o versículo de 28 por 21 no livro do Êxodo, agora recentemente. Então, conhecer, double check, ok? Segundo, convicção, que é transferir aquilo de forma que fique claro que você realmente é o que mais acredita naquilo que você está falando. Então é transformar aquilo em crédito, é acreditar e viver o que se prega, habilidade para transmitir essa mensagem, performance através das técnicas que a gente vai ver a seguir, disposição para executar essa missão, então você precisa estar disponível e ser interessado, a humildade acima de tudo, uma atitude assim poderosa de renúncia, porque você se esvazia e você precisa entender que é Deus que vai fluir através de você, uma dependência total do Espírito Santo, uma experiência real e genuína com Deus, porque você não pode falar de uma coisa que você não conhece, de uma coisa que você não sabe, e absolutamente uma vida com Deus, através da oração, da consagração e do jejum. Lembre-se, nós estamos lidando com um material santo que aponta o caminho para o céu ou pode jogar as pessoas no inferno, tá? Vamos um pouquinho mais então, avançando, por favor, pegue aí o seu livro, vamos para a página de número 33. Então aqui no nosso capítulo 3, nós temos o seguinte: pregar é uma conquista. Os meus mentores antigos, de 28, 30 anos atrás, também dizia que pregar é uma arte. Aprende-se com o tempo. Quanto mais você faz, melhor você faz, ok? Então na página de número 33, iniciando ali o nosso parágrafo, diz assim, ó: a maioria das pessoas encontra grande dificuldade para falar em público. Algumas chegam a sofrer por antecipação ao saberem que precisam se expor. Isso se constitui um problema significativo quando essa pessoa depende dessa habilidade para exercer uma profissão ou trabalhar na obra de Deus. Veja que tudo o que você precisar pela ferramenta da comunicação, você precisa conquistar e ter domínio de ferramentas que são fundamentais para você fazer isso bem, tá? 3.1, o medo e a insegurança de falar em público. Eu anotei ali, para você pode me acompanhar com os grifos que eu fiz ali com caneta vermelha. O método de falar em público corresponde a 50% de chance para o fracasso da comunicação verbal. Olha isso, é interessante. Por isso é tão importante que ele seja controlado. Segundo a estatística, falar em público ocupa o topo da lista dos maiores medos da humanidade. Uma situação que impede que pessoas conquistem espaço em áreas importantes para a sua vida. Um pouquinho mais ali na parte de baixo, não se deve acreditar nas falsas afirmações de que a oratória é um dom, vou acrescentar, meramente natural, de alguns privilegiados que já nasceram preparados para a comunicação. Não se prenda nisso, porque tudo precisa ser melhorado, tudo precisa ser aprimorado, tudo precisa sofrer ou passar pelo processo de desenvoltura. Ninguém nasce ensinador, ninguém nasce orador, ninguém nasce pregador. E isso são habilidades que se desenvolvem com o tempo e precisa de aperfeiçoamento. E é aqui que eu sempre falo, você não vai além daquilo que você conhece. Você vai ficar limitado. Não, eu falo, eu prego, eu consigo fazer. Escute, você vai ser medido na sua potencial capacidade de oratória, você vai com o tempo ser medido pelo público que você ouve e pela expressão e significado que o seu discurso vai alcançando, ok? Então preste atenção nisso, isso é muito importante. Nós temos na página de número 34 aqui uma tabela que é, no mínimo, curiosa, vale a pena considerar, os maiores medos da humanidade. Então veja lá, ó. Primeiro, falar em público.
ainda é até hoje o maior medo de todo indivíduo, de toda pessoa. 41% daí, ó, é o medo de falar em público. Aí tem medo de altura, medo de insetos, problemas financeiros, águas profundas, doença, morte, viagem aérea, solidão, medo de cachorro, dirigir ou andar de carro, medo da escuridão, medo de elevadores, medo de escada rolante também, tá? Então veja aí, que falar em público, a arte de você poder se comunicar, tá aí, 41%. É um dos maiores medos da humanidade, ok? Vamos lá para a página de número 35, no ponto 3.2, ok? Começa aqui então uma sucessão de orientações e ferramentas para o bom discurso. Então vamos lá, iniciando lá no princípio ali do parágrafo 3.2, orientações para o bom discurso. Na hora de discursar para uma plateia, o desespero só faz piorar as coisas, pois leva à ocorrência de erros graves, uma vez que não há controle das ações. Tudo isso, gente, é falta de conteúdo ou despreparo das ferramentas de comunicação. Olha o que mais que diz ali, ó. Esta situação compromete a pregação e induz o pregador a cometer muitas gafes. Ele dá alguns exemplos ali que eu nem sublinhei, como tem gente que tropeça, cai na tribuna, dá boa noite e é de dia, dá bom dia e é de noite, e tem pessoas que têm casos ali, como ele diz, mais agudos, como esquecer o próprio nome. Ali onde eu observei, ali no meio, ó, é comum o pregador experiente sentir-se um pouco inseguro diante da plateia por se preocupar com a repercussão do seu discurso, mas não desespero ao ponto de cometer gafes ou uma sucessão de gafes e erros, ok? Um pouquinho lá embaixo, a preocupação exagerada pode levar o comunicador da mensagem ao fracasso. Por isso é essencial que ele siga algumas orientações para diminuir e até eliminar as suas dificuldades. Então vamos ver alguns conselhos que o livro aqui vai nos dar nas páginas 35 e 36 a seguir, ok? Vamos lá. Primeiro conselho que ele nos dá ali, ó. Manter sua fé em Deus e buscar o auxílio divino na hora de transmissão da palavra, ok? Gente, agora se nós fôssemos fazer aqui uma exegese do próprio parágrafo, o que a gente tem ali, ó? Manter a sua fé em Deus. Fé em Deus. O que é a fé? A fé é uma semente. É plantada onde? Na mente. Porque fé é o que você sabe, é o que você entende, não é o que você sente. A Bíblia diz que a fonte original de fé, poder e avivamento é a palavra. Tá ali, ó. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E gosto de sempre somar com Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. A ausência de fé é a ausência da palavra. Então, se ali está dizendo mantenha a sua fé em Deus, significa conheça a palavra de Deus para poder ter auxílio divino na hora de transmitir a palavra de Deus. Fundamental conhecer a Bíblia. Sempre, sempre, sempre. A página de número 36, lá na parte de cima, veja lá, ó, o que mais que ele nos dá como conselho? Encarar o medo com serenidade, não adianta entrar em pânico. Controlar o nervosismo, que está conectado com a parte lá, tá vendo que eu fiz uma setinha? Aprender a trabalhar com a respiração para vencer o nervosismo. Então, o nervosismo combinado com a respiração. Então, eu vou te dar um segredo aqui agora. Parece engraçado, mas isso eu aprendi em um momento bem estressante do meu ministério. Isso tem pelo menos uns 10 anos atrás, talvez. Um pastor chegou para mim e falou assim: você precisa praticar um pouco mais a respiração profunda. E ele me ensinou um exercício de apneia. Se você prestar atenção antes de eu pregar, é porque talvez você aqui na igreja já está acostumado comigo, mas se você observar, você vai ver que eu sempre faço. Você precisa acelerar o processo de oxigenação no sangue. Oxigenação cerebral. Por exemplo, tomando água. É bom tomar água antes. Mas acelerar o processo de oxigenação, reflexo e adrenalina. Então, por exemplo, você percebe pelos hinos, pelos louvores, que está chegando o momento de você falar.
ou seja, qual for outra dinâmica de liturgia que você está submetido antes de você falar. Mas eu estou ali observando que vai ter um louvor, dois louvor, e já já eu vou falar, ok? Enquanto o louvor está se desenvolvendo, eu inspiro e expiro profundamente pelo nariz e solto pela boca discretamente por cerca de mais ou menos 50 vezes. Percebe? À medida que eu vou fazendo isso, eu vou ativando adrenalina, reflexo, oxigenação cerebral, que vai entrando na minha corrente sanguínea. Ok? Eu vou me submetendo a um estado de emergência. Eu me induzo. Quando eu ouço que o pastor ou o dirigente da congregação vai dizer assim, agora vamos ouvir a palavra com o pastor Benhur, nesse meio tempo, geralmente alguém ora antes ou alguma coisa assim, eu acelero o processo da apneia em pelo menos 15 a 20 vezes acelerada, de puxar pelo nariz e soltar pela boca. Para que não chame a atenção e não fique um negócio esquisito, eu vou disfarçando e colocando a mão na boca. Mas eu faço isso aqui, ó. Por quê? Porque a minha corrente sanguínea se acelera, a minha oxigenação cerebral se acelera e eu entro no estado de emergência. Então, quando eu pego o microfone para falar, eu estou com o meu reflexo de raciocínio acelerado, em estado de emergência. Então, eu me controlo. Paz, queridos, Deus abençoe, tudo bem? Como vai? Boa noite. Levante a sua mão direita comigo. Percebe? Só que o meu raciocínio já está 1000 vezes acelerado. Então, eu não faço isso fisicamente. Eu não entro pegando o microfone acelerado. Agora que você está na segunda, receba. Por quê? Porque se você começa a 200 por hora, você vai terminar. Agora, você termina morto. Então você faz isso internamente e começa a falar devagar. Queridos, que bom que você veio, abra sua Bíblia comigo, mas você está acelerado no seu reflexo, no seu raciocínio. E então você termina mais forte um pouquinho, ou ao final de cada frase, porque o que eu quero falar para você esta noite é uma palavra que eu tenho de Deus para a sua vida. Então eu estou controlando essa tensão para começar a falar. Pegaram? Espero que você pegou. Se você não pegou, depois você me pergunta na sala de aula, mas é mais ou menos isso, ok? Vai respirando profundamente pelo nariz, solta pela boca umas 50 vezes calmo. Antes de começar a falar, acelera isso por 15 a 20 vezes. Tem pessoas, por exemplo, cantores que emitem sons nos bastidores, ou alguns oradores que, enquanto o povo está orando, chega a fazer um exercício assim, ó. Você precisa usar o diafragma. Então imagine que você tem uma bexiga no seu estômago. Então não enche o peito, enche a barriga. Você olha a diferença se eu encher o peito. Olha quando eu encho uso o diafragma e me imagino enchendo uma bexiga no estômago. Olha a diferença da quantidade de ar. Eu tenho mais ar. Então alguns oradores, alguns pregadores fazem assim, ó. Ok? Eu começo a falar com tranquilidade. Eu tenho isso na corrente sanguínea já acelerado dentro de mim. E eu tenho raciocínios rápidos a respeito do assunto, ok? Gente, isso é extra. Isso é caro, mas está de graça. Você ri porque você ainda não pagou cursos, como eu já paguei, de R$ 8.000, 3 dias, para entender sobre dinâmica de comunicação. Mas vamos lá. Controlar o comportamento inseguro para você não ficar desesperado nem transparecer nervosismo. Existem gatilhos como segurar o botão, a mão com calma e até mesmo o terno.
Isso aí é um curso mais aprofundado que vai estar no meu curso pessoal depois para minhas redes sociais. Claro que eu vou comunicar para você que achar interessante. Vai poder fazer também. Ter como maior preocupação a preparação de um bom conteúdo de sermão, estudar a Bíblia, ler livros, se informar através de revistas, jornais, por exemplo, a respeito do seu tema, daquilo que você quer falar, treinar bastante e sim, pega uma caneta ou uma escova e vai para frente do espelho e pratique várias vezes, ainda mais se você não tem o hábito e tem muita insegurança. Cuide do seu visual, porque a boa apresentação pessoal vai transmitir segurança. Vão dizer, esse cara é organizado, ou vão olhar para você e vai dizer, esse cara não se preocupa nem com ele, por que vai se preocupar comigo? E sim, não importa a modernidade quanto isso evolua, as pessoas sempre vão tratar você com seriedade pela impressão que tem quando te veem, quando olhem para você, quando olharem para você, e procure meditar e refletir nos textos bíblicos, que foi aquilo que eu deixei passar, mas o conselho aqui do escritor é que você medite em conselhos, em textos bíblicos que vão te motivar e te encorajar, ok? Vamos lá um pouquinho mais? O que a gente tem então? Um pouquinho mais à frente, por exemplo, na página de número 37, nós temos aqui alguma coisa sobre... o que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Ah, sim, eu fiz uma observação aqui, ó. Agora que eu vi a tela aqui, que eu estava olhando para o livro, interagindo. Ok, eu coloquei aí, ó. Existe público em que a unção resolve e o conhecimento é que vai resolver. Ou a unção ou o conhecimento. Aí eu coloquei ali, qual a diferença? Você não vai além do que você conhece. Existe a unção na forma espiritualizada. Tem públicos que acreditam que a sua unção é o quanto de barulho você é capaz de fazer. É o tamanho do seu grito, é o quanto você pula, é o quanto você corre. Atenção! A igreja sabe, o público sabe quando você está desesperado, quando você está em pânico, quando você está nervoso. E é mania, existe mania espiritualizada, principalmente pentecostalizada, de querer transmitir a unção ou impressionar o povo pelo grito, pelo barulho, pelo exagero do estereotipo do corpo. Gente, para com isso. Não, é porque tem muita unção, tem muito poder. Gente, o povo não vai guardar o grito, o barulho e a euforia. O povo só vai guardar a palavra. A palavra, aquilo que foi dito. Preste atenção. Existem alguns ambientes que a sua autoridade na palavra revelada, que produz o efeito da unção, será suficiente. Tem lugares que você chega e diz assim, eu sinto a presença de Deus aqui, e o lugar vai explodir. Tem lugares que você vai dizer assim, eu sinto a presença de Deus aqui, e as pessoas vão olhar para você e vão fazer assim, ó. E, ok? Então o conhecimento é que vai prevalecer. As pessoas podem até sair de uma reunião sem sentir nada. Mas elas vão sair assim, ó. Eu nunca ouvi. Eu nunca entendi. Nunca ninguém me disse algo que foi dito essa noite. Ok? Só que você não pode exigir de alguém que não tem o que oferecer, porque você não vai além daquilo que você conhece. Ok? Vamos lá. Beleza, o que a gente tem aqui? Aqui na página de número 36, nós temos algumas técnicas que nos auxiliam como instrumentos auxiliadores, que é uma defesa que o escritor fala sobre não desprezar as técnicas de discurso, oratória, eloquência, persuasão, convencimento. Não despreze. Alguns pensam assim, você não precisa disso, porque isso é do mal, isso é do diabo. Gente, se você tem unção e autoridade, por que não somar a técnicas inteligentes que definitivamente não sobressaem, jamais irão sobressair a unção do Espírito, mas pode te ajudar e muito, pessoal. Podem te ajudar e muito, ok? Concorda comigo? É sobre isso que ele está falando. Vamos um pouquinho mais para frente, aqui na página de número 37, eu gostei muito aqui onde ele menciona isso, onde ele fala sobre os grandes oradores da história, ok? Deixa eu considerar alguma coisa sobre eles,
que vale a pena o destaque que o livro faz. Pega lá a página de número 37 e destaca ali comigo, ó, os grandes oradores da história. Um pouquinho de cada um de forma resumida. Nós temos o Demóstenes, o grande orador grego, que ganhou notoriedade, inclusive é considerado um dos pais da oratória, porque ele conseguiu um feito de grande superação. Ele era gago, ele venceu a gagueira para poder discursar, tá? Tem o Cícero aí, que foi o grande orador romano, que ficou também muito conhecido, e o destaque que se dá para Cícero é que ele começou a discursar aos 10 anos de idade, ele já dominava a capacidade de comunicação, a arte da palavra, tá? Tem ali o seu sucessor, que é Quintiliano, que vem depois de Cícero, também com destaque para a sua capacidade de oratória nos tempos de Roma. Temos ali o apóstolo Pedro, e eu fiz uma observação, olha o que diz ali, ó. Pedro era um pescador judeu, ok? Que após de ter tido um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada e tornou-se um grande pregador da palavra. Agora, gente, o destaque que eu faço é o quê? Quem era Pedro, gente? Pedro era um pescador, profissão ligeiramente bruta e rústica daquele tempo. E eu fiz uma observação lá embaixo, ó. Pedro, ele falava o aramaico de raiz. E ele tinha um sotaque pesado, carregado, muito característico da região da Galileia. Como ele era pescador e ele precisava comercializar os peixes, ele aprendeu alguma coisa no idioma grego para poder negociar os seus peixes. Percebe? Então ele era um cara bruto, ele era um cara ruim de palavra. Percebe? Estúpido, grosso, pesado e ignorante a título de capacidade de discurso. Mas olha a referência. Encontrou-se com Jesus, ouvindo Jesus falar, cheio do Espírito Santo. Pensa comigo, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 36, o discurso de Pedro teve a capacidade de levar a Cristo 3.000 vidas. Agora, gente, faz um favor, dá uma lida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 a 36. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vale a pena. Você consegue imaginar um pescador bruto, pesado de língua? O que a presença do Espírito Santo e o encontro com Jesus pôde produzir na vida desse indivíduo? Olha o discurso dele. Isso não é desculpa. Significa que Pedro entendeu na arte do discurso, da oratória, da capacidade de convencer, de persuadir pela boa ferramenta da persuasão, não pela manipulação do povo, não pelo convencimento manipulado. Mas olha o discurso dele. Porém, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo terceira hora do dia. Mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Olha a capacidade de discurso, comparação, aplicação, identificação do meio, chamando a atenção para o cotidiano, conectando ontem e o hoje, a profecia do ontem e do agora. Gente, leia esse discurso e perceba que é possível falar bem, com capacidade. Pedro se tornou um grande orador. Nós temos ali também o apóstolo Paulo, por exemplo, criado aos pés de Gamaliel, um homem extraordinário, fariseu, mas que se tornou um grande orador e missionário em potencial, um homem dado com as palavras. John Wesley, que também ficou conhecido, um pregador que era conhecido, chamado de coração do pregador quente, né? As pessoas se sentiam acolhidas, amadas e envolvidas pelo fervor do evangelho, muito usado por Deus. E nós temos ali, na página de número 38,
Charles Spurgeon, que foi chamado o príncipe dos pregadores, né? Pregador, um pastor batista inglês, um pregador. E o que destacava a pregação e a oratória de Charles Spurgeon? A substância, não era só o conteúdo, mas o significado que o conteúdo trazia e a eloquência dos seus sermões. A gente vai ver agora então com mais precisão, com mais profundidade, o quesito eloquência, ok? Segundo os críticos, Spurgeon foi considerado, na ordem de Paulo, o melhor pregador depois de Paulo. Então nós teríamos aí uma ordem do seguinte: Jesus, Paulo e Spurgeon. Fantástico, não? Isso é muito legal. Vamos lá. Capítulo de número 4, página de número 39. Vamos falar um pouquinho sobre eloquência, tá bom, gente? Vamos lá. Começando lá, ó, logo no primeiro parágrafo. Todo discurso precisa, para produzir bons resultados, ser bem apresentado, levar a uma reflexão e mover corações. Porém, antes de tudo, ter um compromisso com a verdade. Vamos um pouquinho mais ali, ó. Ali onde diz, ó, a eloquência. O que é eloquência? A eloquência é a arte de convencer por palavras. Anote isso. Finalzinho lá, ó. Vamos ver então também aqui, ó, por último, um contraste, a diferença entre convencer e persuadir, ok? Vamos lá, página 39, 4.1. O verdadeiro sentido da eloquência. A palavra eloquência, do latim eloquentia, no âmbito da oratória, significa o ato ou o efeito de falar, de modo a dominar, por meio de palavras, o ânimo de quem ouve. Veja que a eloquência está ligada diretamente ao coração. Ânimo, coração, alma, emoção. Então a eloquência é a capacidade que você tem de controlar, é a capacidade que você tem de dominar o ânimo de quem te ouve. Então a sua eloquência vai determinar se as pessoas terão interesse em continuar te ouvindo ou vão ter a impressão que aquilo está tão enfadonho que elas vão acabar dormindo ou ficando sem interesse. Aqui está o fascinante mundo da eloquência, ok? Um pouquinho mais adiante. Assim, um orador eloquente é aquele que deixa visível o seu entusiasmo e a sua fascinação por aquilo que transmite, conseguindo convencer, porque demonstra para os seus ouvintes ou para os outros que está convencido, ele mesmo convencido, daquilo que ele prega e daquilo que ele acredita. Beleza? Isso remete, inclusive, para os nossos 3 canais lá da aula extra. Um pouquinho mais à frente, temos ali na página de número 40, ali no meio, eu destaquei o seguinte, ó. A eloquência é uma arte que trata da disposição e da elegância das palavras no discurso, a fim de desenvolver uma simpatia entre o orador e o ouvinte, e assim permitir o esclarecimento, a orientação e a transformação do indivíduo. Quando eu digo que não é só juntar as palavras que o negócio funciona, é nisso que eu estou me referindo. É essa disposição elegante do discurso, das palavras bem aplicadas, para que haja um desenvolvimento de simpatia e fique claro para as pessoas que você está tentando passar, ok? Um pouquinho mais à frente, por isso é importante que o orador desenvolva um magnetismo pessoal, ou seja, consiga prender a atenção das pessoas exclusivamente nele. E isso pode ser feito através de uma boa palavra difícil ali, ó, por uma boa teatralização na tribuna, isto é, por meio de adequadas posturas correspondentes à posição corporal e expressão facial, especificamente também o tom de voz. Essa teatralização aqui, gente, não é ficar dando uma de palhaço no altar ou no púlpito ou na tribuna, ok? Mas é ser dinâmico na postura e no jeito de falar. Se você está falando algo alegre, então, porque isso é simplesmente incrível, mas infelizmente aquela pessoa acabou falecendo naquele dia. Mas
Qual não foi a nossa surpresa quando no último momento, percebe? Dinâmica. Mais ou menos isso aí a gente se aprofunda. Lembrando que eu tenho um curso completo a partir de fevereiro só sobre comunicação. Mas o livro aqui está sendo bem legal com a gente. Um pouquinho mais adiante, por favor, lá na página 41, vamos aqui sobre 4.2, fatores importantes para a eloquência. E aqui vale a pena a gente dar uma atenção. Vamos lá. 4.2. A capacidade de eloquência parte do processo de comunicação que exige uma combinação de diversos fatores. O que a gente vai ver aqui agora? O sucesso, o êxito de você se comunicar bem e se comunicar bem com eloquência é um processo de comunicação que exige do orador, do pregador, do comunicador, uma combinação de diversos fatores. Vamos ver alguns que o livro sugere e eu vou dando aqui as minhas considerações. Primeiro, olha o que tem lá, ó. O preparo. O preparo do sermão requer, além de tempo, dedicação, paciência, conhecimento do público, a quem será destinado o sermão, domínio das técnicas. Quais? As técnicas mais vitais: o estudo da palavra, a observação das regras de pontuação gráfica, para que sejam evitados erros de interpretação que se transformam em heresias e, finalmente, a comunhão com Deus. Claro, isso nada pode substituir. Todos esses fatores vão garantir para você a transmissão da vontade de Deus através dos seus ouvintes. Claro que eu estou usando uma linguagem para quem está pregando ou falando para culto, ok? Mas também em qualquer espaço ou ambiente que você vai ter que se comunicar, beleza? Gente, o preparo é fundamental, o estudo da palavra é fundamental. Agora, a observação da gramática, da pontuação é fundamental. Meu Deus, isso é um erro muito comum. Isolar palavras sem levar em consideração o contexto, no texto, gerando um pretexto e produzindo um conflito, quando não uma confusão. Às vezes está se falando de uma coisa, está se dizendo outra coisa. Eu dei o exemplo do meu amigo que usou o texto de João Batista e ele apenas isolou dizendo: pede o que queres e então te será feito, te será dado, e estava se pedindo no versículo seguinte o pescoço ou a cabeça de João Batista. Então preste atenção nisso, pontuação, ok? Domínio do assunto, isso é fundamental. Uma comunicação substanciosa, ou seja, que tenha significado com conteúdo e sentido, vai demonstrar que existe um domínio do assunto. Gente, é importantíssimo levar isso em consideração. É um engano fatal achar que as pessoas não perceberão a falta de preparo e de domínio do assunto quando um orador estiver falando. As pessoas vão perceber que não existe convencimento, que existe um titubear, uma dúvida, um vácuo, algo que está dissimulado ou alguém que está perdido no conteúdo. Isso precisa ser levado em consideração. O preparo e o domínio do assunto. A convicção também ali, ó, que é a certeza que você deve ter que aquilo que você está falando é para você uma verdade, sim, absoluta, e você acredita naquilo. A vida daquilo que se está pregando, que se está se ensinando, a vivência. Você não pode falar de línguas estranhas se você não fala línguas estranhas. Você não pode falar de batismo com o Espírito Santo se você nunca recebeu. Você não pode falar com precisão de cura se você nunca vivenciou ou presenciou, por exemplo. Você não pode falar de libertação se você nunca viveu, nunca passou por um processo de libertação ou nunca presenciou um processo de libertação e assim por diante. O livro dá aqui agora na página de número 42, se você puder ir um pouquinho lá comigo, um ponto que, para mim, ele ganha um certo nível crítico de relatividade. E eu vou te dizer por quê. É o estilo próprio. Eu concordo com o estilo próprio. Claro que eu concordo. Agora presta atenção comigo. Ó. Atualmente é comum na área da pregação a falta de estilo próprio. Isso ocorre porque muitos querem imitar aqueles que estão em evidência.
Gente, presta atenção. Não há nada novo debaixo do céu, em cima da terra, que já não tenha sido descoberto, desenvolvido. Por que que você vai inventar a roda de novo? Se você acha que realmente isso aqui tem peso e significância a um nível extremo, diz isso para quem está se formando, por exemplo, em cardiologia. Diz isso. Diga para um aluno, para um estudante de cardiologia, o seguinte, ó. Você não precisa reproduzir as técnicas daquele cirurgião, não. Inventa a sua. Vai lá e abre o peito de alguém, transfere ou, ou, quando você troca o coração de alguém, né? Transfusão. A transfusão não, transfusão quando você precisa. Olha, fugiu a palavra, gente. Transplante, essa palavra. Não, esquece isso aí, não precisa ler, não precisa ler, não. Pega esse mestre da cardiologia, queima o livro dele. Pega esse professor de cardiologia, esquece. Você é capaz, inventa o seu estilo, vai lá e abre o peito da pessoa e faz lá. Tira o transplante do coração, faz como você acha. Gente, isso é um absurdo. Isso aqui é um exagero, porque tudo na vida é baseado em mentoria. Isso quem criou foi Jesus. Vocês não só farão o que eu faço, como farão maiores do que eu fiz. Isso é o processo de mentoria, minha gente. Pelo amor de Deus. Não, você não precisa aprender com engenheiro nem com construtor. Vai lá e faz você sua própria casa. Vai lá para você ver e faz, sem aprender como se faz uma estrutura ou um alicerce. O que que acontece? Como é que começa? Não, você não precisa aprender com nenhum cantor de ponta. Não existe. A sua é a única voz que o mundo vai conhecer. Nenhuma outra voz importa. Não aprenda a cantar com ninguém. Canta você. Gente, pelo amor de Deus, o processo de mentoria com relação a estilo. Primeiro, você sempre vai se identificar com alguém. Sempre. No jeito de falar, pensar, raciocinar. Você se aproxima dessa pessoa e aprende com ela. Sabe o que é que Jesus ensinou aos seus discípulos? Que todo discípulo autêntico tem que ter a coragem de imitar para aprender. Porque quando você reproduz, você aprende. Existe a ciência da programação neurolinguística, que é a PNL, que chama isso de espelhamento ou modelagem. Você reproduz como pensa, como fala, como se pode. Não. Você vai procurar um CEO de uma executiva multinacional que mexe com economia e mercado exterior. Então quer dizer que os caras usam terno fino de gravata e lenço e caneta e carros de alta performance e apresentação impecável? Não, brother. Vai lá de shorts. Vai lá de camiseta. Vai lá. Se a empresa exige uma barba bem feita, por exemplo, eu preciso tirar essa barba, meu irmão. Se o ambiente que você vai trabalhar exige. Agora, recentemente, por exemplo, nós tivemos aqui na nossa igreja um irmão todo feliz que o filho dele, que está passando uma temporada no exército, no Army do Canadá, por exemplo, está de folga por um tempo. E ele foi procurar um emprego. Só que o conceito de aciez, excelência, bem vestido, cabelo bem cortado, que o exército imprimiu nele, na primeira empresa que ele entrou, perguntaram para ele assim: o que você tem feito nos últimos meses? Ele disse: eu estou me preparando para o exército do Canadá. Não pediram ficha, não fizeram avaliação e nem entrevista. Contrataram ele imediatamente. Por quê? Entenderam a disciplina que havia nele. Sabe o que o cara observou nele? Falou: eu vejo que você é excelente e responsável. Por quê? Porque o seu sapato tá lustrado e tem brilho. Cara, sapato lustrado com brilho numa terra de neve. O que é isso, gente? Então isso aqui, pessoal, isso aqui tem um grau de relatividade. Claro que cada um tem seu jeito de ser.
Primeiro, você identifica alguém, aprende com esse alguém, absorve as ferramentas. No exercício do desenvolvimento, você cresce. Você vai para a construção civil e aprende, por exemplo, como que se faz o piso, ok? Aquele mestre de obras ensinou para você o piso. Você não vai inventar um jeito da noite para o dia. Primeiro, você é obrigado a dominar as técnicas do piso de quem te ensinou. A partir do momento que você domina o jeito que ele faz, você começa a ter agora acesso a informações que podem melhorar, acelerar o processo, fazer um piso mais rápido. Então você evolui a partir dali. Chega um tempo em que você tem uma personalidade definida, que é o seu estilo próprio. É por isso que quando você pega um livro de estudo complexo, você lê na parte de trás aquilo que a gente chama de bibliografia do conteúdo. Bibliografia. Por que é bibliografia, gente? Porque são os livros que foram pesquisados para compor aquele texto que você recebeu. Todo mundo tem sim o seu estilo próprio, mas ninguém inventa a roda todo dia. Chama-se processo de modelagem. Como pensa, como veste, como se comporta, como age. E então você se define, ok? Por que algumas pessoas até hoje têm chamada de Deus, têm o sentimento que pode fazer e nunca sai do lugar? Por quê, gente? Porque fica esperando inventar um jeito só dele. Fica esperando. Enquanto isso, outros vão, avançando. Você sabia que existe em algumas ruas, especialmente no Brasil, tem avenidas no Brasil que tem mais de 100 farmácias, uma do lado da outra. Tudo é farmácia. Tudo é farmácia. Tudo tem o mesmo remédio. Tudo tem o mesmo conteúdo. Mas aí, o atendimento, a acolhida, o empacotamento, a forma de entrega, a capacidade de dar desconto, faz uma farmácia vender mais do que a outra. É isso aí, minha gente. Entendeu? Você vai ter o seu estilo próprio? Vai. Você acha que vai cair do céu sozinho? Por que não saiu do lugar? Por que não foi? Por que não influenciou? Por que não avançou? Tem que desenvolver. Você tem que ter uma mentoria, uma referência, estudar aquele indivíduo, aquele conteúdo e avançar. Percebe? É isso aí. Olha lá, o que mais que a gente tem aqui? Conhecimento das técnicas que você precisa ter da oratória, certo? Lembrando que as técnicas te ajudam a te deixar mais lógico e mais de fácil compreensão, mas não substitui a presença do Espírito Santo e, claro, a inspiração divina, ok? Ali no 4.3, inclusive no meu curso fechado, eu falo muito sobre persuasão e convencimento para você entender como isso funciona de forma boa e ética, principalmente, ok? O mensageiro da palavra de Deus que busca a unção divina para a sua vida e para o seu ministério é comparado a um homem em chamas espirituais. É esse o fervor e a paixão que você passa. Um pouquinho mais lá embaixo. Se ele deixar de lado a dependência do Espírito Santo e apegar-se somente às técnicas, não conseguirá convencer as pessoas a seguirem a Cristo. Porque até persuadir, mas não convencer. Ok, vamos de novo ali. Ok. Pode até persuadir, mas não convencer. Pois a Bíblia diz que o Espírito é quem convence o pecador de que ele precisa de Jesus. Sendo assim, não adianta usar de artifícios para obrigar o homem a ser salvo, se a ferramenta primordial, que é a presença do Espírito Santo, não estiver ativa. Você pode usar para manifestar informação, trazer substância e eloquência à informação, mas deixe sempre bem claro que o Espírito Santo é quem está ativo naquela palavra. Ok? Lá embaixo, diferenças lá. Persuadir, do latim persuadere, significa aconselhar, fazer acreditar, levar a uma opinião. Ok? Convencer. Vamos lá? Próxima página aqui, que é a página 43. Convencer, que contém o verbo vencer,
que dá à palavra a ideia de combate, luta e disputa. Ou seja, convencer, levar você a vencer, a combater, a lutar e a seguir adiante. Que mais? O convencido foi, antes de qualquer coisa, vencido pela argumentação, pela demonstração da verdade no nosso ponto de vista. Já na persuasão, somente a persuasão, a tendência é levar o outro a tomar uma decisão sem a reflexão, que às vezes não trará benefício nenhum para ele se for mal intencionado, com a única e exclusiva intenção de dominação. Ok? Então, quer dizer, a persuasão leva o outro a tomar a decisão sem reflexão, o convencer leva o outro também a tomar a decisão com argumentação e reflexão. Ok? Mais ou menos isso aí. Lá embaixo eu destaquei quanto à persuasão. Vale-se de omissões, muitas vezes, da verdade, de meias verdades ou de completas mentiras. Porque a persuasão negativa, destrutiva, ela tem a tendência de manipular ou enganar, ok? E é aí que nós não devemos jamais nos apegar. Se a intenção é essa, jamais, ok? Na página de número 44, lá embaixo, nós temos a seguinte observação. O pregador nunca poderá esquecer que seu objetivo é alcançar os corações. Vamos lá? O interior das pessoas, a parte de dentro, esse é o verdadeiro alvo. A verdadeira vida não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando o coração é mudado, tudo do lado de fora se transforma por completo. Este milagre só é possível quando a palavra de Deus é pregada sobre a inspiração do Espírito Santo. Ok? Beleza. Vamos avançar agora para o capítulo de número 5. A gente já está quase concluindo. Ok? Vamos lá. Página de número 47, 5.1. Técnicas para o discurso em público. Olha aí o que diz o primeiro parágrafo aí do 5.1. O primeiro passo para o desenvolvimento da oratória é o exercício constante da leitura de qualquer tipo de texto. Gente, presta atenção. Você quer desenvolver a arte de falar? É isso que eu estou fazendo com vocês aqui, ó. Lendo textos do simples ao complexo para praticar a dicção, o discurso, a oratória, o falar, ok? Veja lá. Inicialmente, deve-se dar preferência a textos simples e de fácil compreensão. Depois, com o domínio, pode-se passar para textos mais complexos. Para facilitar, o leitor deve se familiarizar com a narrativa, antes de várias leituras, que o ajudará a identificar a pontuação e a sentir a vida do texto. Quem atropela pontuação e gramática assassina com o texto e as pessoas não entendem nada. É por isso que quando eu me atrapalho com um ou outro momento, eu digo, peraí gente, vamos ver de novo. Porque eu preciso transferir isso da melhor forma possível, ok? Vamos lá. Para facilitar, o leitor deve se familiarizar com a narrativa através de várias leituras que o ajudará a identificar a pontuação e a sentir a vida do texto, permitindo que se faça uma leitura teatralizada, ou seja, emocionada. Este processo demanda tempo, dedicação, aprimoramento, persistência e, acima de tudo, disciplina no treinamento, porque nada é sem muito tempo de trabalho, sem muito tempo de disciplina. Página de número 48, lá no finalzinho do parágrafo. Ó. A seguir, listamos algumas ações que auxiliam no preparo do discurso em público, ok? Vamos lá. Primeiro, corrigir possíveis deficiências de postura. Isso é fantástico. Falar o tempo todo com a cabeça baixa, olhando para o lado, sem prestar atenção no auditório, quebra de postura, gesticulações desorientadas, entendeu? Isso precisa ser consertado. A postura é muito eficaz. Então, por exemplo, como é que você faz para que você possa mostrar ao auditório, isso aqui é até improvisado, eu vou fazer agora, que você está prestando atenção em todo o auditório, olhando para todos. Você precisa fazer o seguinte, ó.
Você precisa olhar para o auditório e dividir ele em 5 espaços estratégicos, tá vendo? Vê se você consegue ver isso, ó. Fundo, meio e frente. Imagine que isso é o auditório, ó, e você está aqui para falar para essa gente. Fundo, meio e frente. A cada mais ou menos 3 minutos, você, enquanto está falando, você vai movimentando. Se você prestar atenção, eu faço isso o tempo todo. Você tem que movimentar o seu rosto e os seus olhos. Aqui, ó, imagine o centro de cada quadrado desse. Você vai falando, olha para cá, para o meio, para frente, para cá, para o meio, e vai movimentando o seu rosto. Quando você olhar aqui para o meio, se você olhar e dividir o auditório aqui, e você olhar para o centro dele, pelo menos cerca de 60 a 70 pessoas aqui terão a impressão que você olhou individualmente para cada um delas. Se o auditório for menor, de 15 a 30 pessoas. Então, sempre que você estiver falando para o auditório, você vai olhando para lá, olhando para cá, olhando para o meio, olhando para frente, olhando para frente, olhando para lá, olhando para lá, olhando para o meio, olhando para cá, olhando para cá. Todas as pessoas vão ter a impressão que você olhou diretamente para elas, ok? Vamos lá, letra B. Ler rapidamente as frases em silêncio e em seguida pronunciá-las em voz alta, quando você estiver preparando a leitura do seu discurso. Letra C. Colocar a folha ou o livro na altura superior do tórax. Se você vai ler alguma coisa, altura, livro ou folha de esboço ou sermão. Letra D. Segurar porque você não vai ficar com a cabeça baixa. Você, nessa postura, parece que você ainda assim está olhando diretamente para o auditório, tá? Letra D. Segurar o livro ou papel, de preferência com uma das mãos, para que a outra fique livre para gesticular. Eu uso aquele meu esbocinho, se você prestar atenção, para que eu possa sempre estar movimentando uma das mãos. Letra E. Inspirar a cada pausa o que é ocasionado pela pontuação do texto. É isso que eu já faço aqui falando com vocês. Letra F. Aumentar a intensidade do tom da voz nos finais das frases, para que ocorra maior expressão e vida na leitura, principalmente se você tem pontuação de interrogação, exclamação, ponto e vírgula, vírgula, 2 pontos e assim por diante, ok? Página de número 49. Tem ali a letra G, que não está projetado aqui, mas fala sobre alternar o tom da voz. Tem gente que começa a falar de um jeito o tempo todo. Não, 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 não. Começa a falar porque a palavra, quando você entende, essa expressão vai ganhando vida em você, alternando a dinâmica da voz, ok? E as expressões respeitando a pontuação no final de cada frase. Página de número 49, agora sim, no 5.2. Cuidados com a apresentação em público. O que é que nós temos aqui de recomendação? Lembre-se, o objetivo é sempre alcançar o coração das pessoas, especialmente aqui nessa proposta de pregar o evangelho. Mas não é diferente de qualquer outro ambiente de discurso. Você quer alcançar o coração para que as pessoas, se você alcançar o coração delas, você vai ter o interesse delas. E se você tiver o interesse delas, você vai conseguir mudar as coisas nelas, na vida delas, para que elas tenham uma vida melhor. Então vamos lá, 49. Controle da voz. A falta de cuidado com a modulação da voz pode fazer com que toda a comunicação seja prejudicada. E ele faz uma observação que é muito legal. Gente, uma coisa é falar em tom alto, de maneira firme. Outra coisa é gritar mesmo. Ai! Não! Ei! Me ouça! Firme! E em tom alto, não gritando. Controle de voz, controle do ritmo, a forma com que você pronuncia as palavras.
Se tiver muito rápido, se for muito rápido, você pode engolir uma ou outra palavra e não vai ficar claro para as pessoas que estão te ouvindo. Controle emocional, porque todo pregador, orador, precisa se expressar de uma forma intimidadora, ou melhor, o mensageiro, gente, não deve se expressar de uma maneira intimidadora e nem permitir ser tomado pela emoção exagerada. Então, isso precisa ter um ponto de equilíbrio. Por isso vem a seguir o controle das emoções e na página de número 50, nós temos aqui a segurança do discurso, que na verdade é domínio do conteúdo, domínio do assunto que você vai transmitir, isso vai proporcionar clareza. Quanto à pontuação oral no 5.3, um texto sem pontuação é o mesmo que um corpo sem espírito, não há vida ali. E é a pontuação quem vai ajudar a dar o verdadeiro significado e o necessário sentido ao que se quer expressar, além de determinar o ritmo e a expressão das frases na oração. Aí ele dá uma série de técnicas aqui, conteúdos técnicos para você entender a propagação do som para cada expressão e intervalo. Na página de número 52, nós temos ali uma sugestão, ó. Para o pregador, aconselhamos a prática com passagens bíblicas em que apareça o maior número de sinais gráficos. A seguir, transcrevemos 2 textos bíblicos para treinamento. Eu já vou deixar claro aqui para vocês, ó, na página de número 53, eu escrevi ali, ó. A próxima aula eu vou cobrar a leitura de alguns. Eu vou fazer um sorteio de nomes e vou pedir para que algumas pessoas façam uma leitura da Bíblia, de alguns textos bíblicos, e nós vamos ver se vocês estão realmente atentos no que nós estamos ensinando. Um exemplo, por exemplo, está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 39, que é a sugestão da página 52 do livro. Olha, o texto está cheio de acidentes, está cheio de passagens com sinais gráficos. Então a leitura precisa seguir mais ou menos isso aqui, ó. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ok? Eu quero que vocês pratiquem a leitura de textos. E aqui está, ó, para não ser duro demais com vocês, página de número 53 tem sugestões. Os 2 textos que lemos, ou os 2 textos de página 52 e 53 e a prática de leitura. Salmos 23, Salmos 46, Romanos 11, 33 a 36. Eu quero que vocês pratiquem
os Salmos 23, Salmos 46, Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 11, do versículo 33 a 36, o Salmo 24, da página 53, e Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 39, da página 52. Amém, queridos? Bom, vamos torcer, porque eu estou falando aqui há tanto tempo, eu vou checar agora se tudo está gravado, tudo está registrado, faço o encerramento da aula e aqui nós terminamos a aula de hoje, segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2019. Se você gostou, me dá um feedback pelo WhatsApp, ok? E, por favor, gente, pratique, estude, se esmerem. Você não só pode se tornar um pregador, um ensinador na casa de Deus, os momentos decisivos são essas duas matérias, homilética e hermenêutica, ok? Como você pode se tornar um coach, um comunicador, um orador, um motivador, você pode falar para empresas, dar cursos em empresas, dar aula. Você pode trabalhar com tantas coisas legais usando o poder da comunicação, ok? Eu estou obedecendo o conteúdo do livro e te dando alguns extras, senão a aula é interminável. Eu estou gravando um curso usando esse sistema aqui que eu estou experimentando com vocês, que terá mais de 60 horas de comunicação, envolvendo várias esferas e ferramentas. Como é um curso aberto, não só para pastores e pregadores, mas para advogados, para professores, para ensinadores e gente que usa a comunicação para se informar e vai ser aberto para a internet, eu convido você, a hora que eu começar a divulgar, a fazer parte desse curso também, tá bom? Se você quiser, por exemplo, não perder a divulgação de quando esse curso sair, eu vou falar, claro, no IBAD, você entra lá no meu curso, no meu grupo fechado do Facebook, Treinamento com o Pastor Benhur, ok? Procura lá, se inscreve e participa comigo, tá bom? Deus te abençoe, boa aula, valeu!